Conceição. Vamos lá. Estão ajustando lá as tractanas para a entrevista coletiva do Felipe Conceição. Daqui a pouquinho tá tudo ok com o áudio do técnico direto de Varginha. Tá ok? Vamos lá então. Voltando a vencer, como você avalia essa boa vitória do Cruzeiro e quais pontos te chamaram a atenção de crescimento do time do último jogo para esse? Primeiramente dar os parabéns aos atletas, né? Como você disse, calor como foi, o horário do jogo como foi, a disputa do jogo, uma vitória importante. A gente estava pressionado dentro da competição de ter que ganhar para buscar a classificação para semifinais. Enfim, por tudo isso nós fizemos um bom jogo, continuamos nosso processo de evolução. Parte ofensiva, principalmente o primeiro tempo, foi uma consistência muito boa, um ritmo muito bom de jogo. E no segundo tempo nós tivemos uma oscilação um pouco normal pelo calor, normal pelo processo. A gente está buscando com que a gente mantenha o máximo de tempo possível esse ritmo de jogo que a gente está implementando. Isso é importante, os atletas estão cumprindo. Enfim, é mérito todo dos atletas, a gente está colocando tijolinho em cada jogo e vamos seguindo nessa caminhada. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Felipe Conceição, boa tarde. Eu queria que você analisasse os dois tempos, né, do jogo do Cruzeiro hoje. Primeiro tempo, Boa não deu nenhum chute a gol. Na segunda etapa, né, o time do Boa, o time de Varginha, apertou mais o Cruzeiro teve mais dificuldades. Você fez algumas alterações aí. Queria que você falasse a respeito disso, Felipe, e se no segundo tempo, no seu entender, né, o Boa tendo que ir atrás do resultado também, mas se a questão física pode ter atrapalhado um pouco o Cruzeiro, enfim, eu queria a sua análise a respeito disso, desses dois tempos distintos do Cruzeiro nesse jogo. Quando a gente fala de intensidade, primeiro que eu achei que nós fizemos um bom jogo, né, de maneira geral, até nos momentos que houve uma pressão do adversário, muito pela bola parada, pela bola longa, ganhar a primeira e a segunda, né? E acaba gerando algum risco. Isso é normal dentro da partida, um adversário que está perdendo tentar essas situações. Depois sobre a intensidade de jogo, tem a ver com o nível de concentração e a maneira que você joga também. A intensidade que eu cobro dos atletas nos treinamentos e nos jogos é alta. Então, por isso que eu falo sempre que existe uma adaptação a esse processo. A gente demonstrou isso em todo o primeiro tempo. No segundo tempo, realmente tivemos algumas quedas de rendimento. A gente trocou num sol forte e no início de processo isso é muito natural. Mas houve o crescimento individual dos atletas, houve um crescimento coletivo também nosso. E aos poucos a gente vai evoluindo, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Arthur Moraes, Rádio Super. Felipe, vitória que acontece no momento que todos no Cruzeiro vêm sofrendo muita cobrança, muita pressão. Satisfeito com o que o seu time apresentou hoje? E sendo você um treinador ainda muito jovem, como você lida com esse tipo de situação? Não, com tranquilidade, até por esse contexto, né, que o Cruzeiro é um clube grande, então a pressão existe já de um bom tempo pelo momento do clube, né, e a gente está lidando bem com isso e vem desempenhando um bom papel. É o que a gente passa para os atletas, é ter tranquilidade, é ter tempo para trabalhar, para crescer, e hoje nós demonstramos de novo mais um crescimento da partida anterior. Graças a Deus a gente está evoluindo a cada jogo. É uma segunda fase, já expliquei isso na outra coletiva. A primeira fase foi de experimentação, de colocar os atletas para jogar, entender, né, o nível de cada um dentro do grupo. Agora já é uma fase de uma consistência maior na escalação, como foi de hoje. E o crescimento também individual, natural dos atletas, porque estão entendendo, estão se sentindo cada vez mais confiantes naquilo que a gente está implementando, estão mais leves dentro daquilo porque está automatizando. Isso tudo é o processo que a gente fala. Nós lidamos bem com esse tipo de pressão, independente da idade, e os atletas melhor ainda. Basta ver o primeiro tempo do jogo, a equipe tranquila, a equipe trabalhou a bola, a equipe agrediu o adversário, a equipe criou as situações. Hoje o único sinal era que dava para até fazer mais gols, mas isso naturalmente com o tempo virá.
Eu não tenho dúvida disso. As chances hoje foram mais claras de gol. Demonstra também a evolução nesse sentido. Guilherme Pio, do Portal UOL. Felipe, eu queria que você avaliasse a estreia do Rômulo, um jogador muito experiente, com rodagem internacional, voltou ao Brasil após mais de 10 anos jogando fora. Queria que você analisasse o desempenho dele nesse segundo tempo, num jogo em que o Cruzeiro venceu, sobre a mobilidade do Rômulo, como que esse jogador pode ajudar ainda mais o Cruzeiro nessa sequência importante que o time vai ter na temporada 2021. Queria que você fizesse, então, uma análise do desempenho do Rômulo nessa estreia com a camisa do Cruzeiro. O futebol é coletivo, né? E o Rômulo veio para agregar a um grupo forte, que tem trabalhado muito forte no dia a dia para ter um crescimento. Então, assim, Rômulo é mais uma peça importante, assim como os outros. Nós tivemos ajuda nas substituições, os atletas que entraram no segundo tempo entraram bem, ajudaram a equipe, seja de aumentar a intensidade de novo, que a gente estava tendo uma queda, seja de sustentar o nosso padrão de jogo, que era importante, porque isso nos dá consistência até o final do jogo. Enfim, todos os atletas que participaram e até os que ficaram no banco apoiando fizeram parte dessa vitória, e o Rômulo também. Felipe Josias, do Jornal Tempo, gostaria de te perguntar a respeito dessa formação de hoje. Você tinha dito para nós aqui da Rádio Super que começaria a escalar um time com uma base já definida. A gente já viu hoje o Cruzeiro tendo só uma alteração, né, digamos assim, no time mesmo, que foi a entrada do Matheus Pereira, né, na vaga do Alan Ruschel. Já é um princípio já dessa situação que você planeja mesmo de ter um time com uma base formada, e também a importância do Rafael Sobis, né, com esse gol que ele marcou, voltando a marcar nesse início também de temporada do Cruzeiro. Como eu falei, né, na outra coletiva, essa segunda fase de processo, a gente teria uma base mesmo de equipe na escalação, porque é a hora de crescer como equipe, deles saberem onde está cada um em sua posição, de permitir que essa disputa continue, mas com uma consolidação maior do time base, para que tenha uma sequência e que haja um crescimento maior ainda da equipe. Isso a gente está demonstrando. Nessa segunda, se eu não estou enganado, foi só o Ayrton, né? O Pereira entrou no Alan, mas teve a expulsão do Alan também. Enfim, foram só ajustes para essa partida. A equipe se comportou bem, cresceu da última partida, transformou situações ofensivas em chances claras de gol, e defensivamente também foi uma equipe segura, apesar de alguns sustos no início do segundo tempo que tivemos capacidade também de solucionar. E em relação ao Sobis, importante para ele, importante para a equipe. Essa vitória, todos participaram, todos foram importantes, e o gol com certeza dá confiança para o atacante e dá confiança para a gente continuar a caminhada com a vitória também. Muito bem, tá aí então o técnico Felipe Conceição. Eu falei da semana que começa, e importante, João, porque o Cruzeiro joga na quarta com Coimbra, e domingo é o maior teste, sem dúvida alguma, que é o clássico com o Atlético, domingo que vem, 4 horas da tarde no Mineirão, e logo na sequência tem a segunda fase da Copa do Brasil, João.